Chegou o episódio 22 do Vim Te Atualizar e hoje tem muita informação para você, infelizmente, sobre alguns atentados que ocorreram e que movimentaram muito aí o noticiário semanal e eu vou te deixar por dentro. A gente tem um no contexto nacional e a gente tem outro no contexto internacional. Provavelmente você deve saber sobre os dois, deve ter consumido algum tipo de noticiário sobre esses acontecimentos. Eu estou falando a respeito do Rio de Janeiro, eu estou falando a respeito do Maine, lá nos Estados Unidos. Vamos começar de dentro para fora, né? Vamos começar falando especificamente sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro nessa última semana e depois a gente vai contextualizar o cenário internacional falando sobre o acontecido lá no Maine, tá? Professor, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro ele ficou basicamente paralisado por conta de uma retaliação dos milicianos derivada de uma ação da polícia, onde nessa ação você teve a morte do miliciano Faustão, uma pessoa que era tida como o segundo na linha sucessória do comando da milícia. Falando muito a palavra milícia, mas antes de mais nada, acho justo eu lhe explicar o que é uma milícia. Uma milícia vai ser basicamente um grupo paramilitar, tá certo? Que vai exercer um poder paralelo, não é um poder público, não é o poder das Forças Armadas, não é o poder da polícia em si. É um grupo paralelo que acaba controlando um determinado território de forma criminosa. Essa milícia no Rio de Janeiro, ela é comandada pelo Zinho, e o Zinho seria o primeiro, seria o comandante, e na linha sucessória da milícia eu teria o Faustão, sobrinho do Zinho, que seria uma lógica até mesmo de um negócio familiar, né? Mas a polícia, em uma ação, matou o Zinho, matou o segundo nessa linha de sucessão, e obviamente que a milícia não ficou apática diante disso e veio com uma retaliação, onde nessa retaliação eles colocaram fogo em 35 ônibus e um trem. Já deu para você imaginar basicamente como que ficou o caos no transporte público lá no Rio de Janeiro, né? Primeiro, o caos, o susto de você estar no transporte público e você ter o transporte público sendo invadido por esses grupos milicianos. Você vai ter que sair às pressas numa situação de terror sem entender necessariamente o que está acontecendo e depois você vai ver esses ônibus pegando fogo. Ou a mesma situação numa lógica de um trem que foi queimado. Você já está passando por uma situação um tanto quanto terrorista que você está vivenciando ali. Mas para além disso, você vai ter a cidade basicamente parada, porque 35 ônibus interferem o quê? Na circulação de pessoas. Fora que você liga um sinal de alerta para toda a cidade do Rio de Janeiro. Em um contexto onde você vai ouvir uma história, olha, estão queimando ônibus ali. Olha, estão fazendo uma ação acolá. E isso vai fazer com que você fique em receio de que você possa estar no próximo ônibus, no próximo coletivo que vai ser atacado. Isso gerou engarrafamento lá no Rio de Janeiro. Isso gerou paralisação em cerca de 45 escolas, influenciando nas atividades escolares de cerca de 17 mil alunos, influenciando nos seus deslocamentos, influenciando inclusive nas ruas onde as pessoas estavam correndo às pressas. A Avenida Brasil, que seria uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, vai ser uma avenida que vai ficar paralisada, com o trânsito interrompido, porque um ônibus vai ficar atravessado na avenida. A produção vai subir aqui para que você possa conferir a imagem de como que ficou a Avenida Brasil e o trânsito que foi gerado. Todos esses acontecimentos terroristas, eles ocorrem ali na zona oeste do Rio. Caso você não saiba, né, eu sempre digo para vocês, quando eu estou mencionando alguma direção, o lado oeste é o seu lado esquerdo, então também não vai confundir as coisas. Então basicamente ali na minha margem esquerda, no meu lado esquerdo do Rio de Janeiro, eu tive todos esses acontecimentos derivados do quê? Derivados da morte do miliciano Faustão, sobrinho do Zinho, por conta de uma ação da polícia. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele prometeu começar uma verdadeira caça aos grandes chefes do crime organizado e ele disse que o crime organizado não deveria querer enfrentar a polícia e nem o poder público lá no Rio de Janeiro, mostrando-se em uma posição combatente e ativo diante dessa situação. Mas aí a gente fica numa condição muito complexa. Obviamente que o poder público tem que exercer a sua função de segurança,
mas as situações de retaliação acabam também por prejudicar muito a vida, o cotidiano das pessoas no que se refere propriamente ao deslocamento de pessoas no transporte público, as escolas que foram paralisadas ou até mesmo em uma situação que espero eu não ocorra, morte de civis que não tem nada a ver com esse tipo de acontecimento. Você saber essa questão de queimar ônibus, né, colocar fogo no transporte público, não é a primeira vez que ocorre lá no Rio de Janeiro. Em outras ações, muitas retaliações dos milicianos foram retaliações que colocaram fogo em transporte público, em veículo, né, coletivo de modo geral. Porém, essa foi a maior ação contra o transporte público já verificada no Rio de Janeiro. A morte do Faustão não é a primeira nem a segunda, a gente já tem aí um histórico de 3 mortes dentro da família, que basicamente tem essa linha sucessória dentro da milícia, né? E obviamente quando você está mexendo dentro do contexto familiar, você deixa tudo muito mais inflamado e as ações de retaliação ela acaba acontecendo de forma que prejudica a sociedade civil. Essas são basicamente as informações que eu tenho até o determinado momento em que eu estou gravando esse episódio do Vim Te Atualizar. Eu sempre digo para vocês que a gente grava, edita e depois posta. E quando o episódio vai ao ar, provavelmente, né, você pode ter algumas informações que já foram atualizadas. No contexto geral, a gente acaba esperando que, infelizmente, os próximos dias no Rio de Janeiro sejam dias de incertezas a respeito do quê? Das declarações do governador falando que iria começar uma caçada contra milicianos, contra chefes do crime organizado, situações de retaliação, situações de ação da polícia contra esses grupos, que gera muita insegurança para a população civil, que é inocente e não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, a gente vai ter uma situação de insegurança pelos próximos dias. O Vim Te Atualizar, ele é um programa que ele vai te trazer as informações, que ele vai te atualizar sobre os acontecimentos mais importantes da última semana. Muitas vezes a gente tem acontecimentos que são leves, que são engraçados, que eu consigo falar para vocês com um certo tom cômico. São acontecimentos que faz você entender o conteúdo de uma forma leve. Mas agora, infelizmente, nas últimas semanas, devido a condições de guerra, e dessa agora última semana, referente ao Rio de Janeiro e agora ao Maine, eu tenho situações bem delicadas para te colocar. E no sentido do Maine, eu estou falando de um massacre que atingiu aí pessoas completamente inocentes. Um ex-militar dos Estados Unidos, ele abriu fogo em uma pista de boliche que tinha ali um restaurante próximo, ele matou cerca de 18 pessoas e deixou cerca de 50 a 60 feridos. Números impressionantes, mas são números que infelizmente se enquadram nos parâmetros que os americanos querem colocar para considerar um massacre. Nós temos uma métrica para você definir quando que ocorre um massacre e quando que aquele acontecimento que gerou algum óbito não é um massacre. Vitor, qual seria esse parâmetro, né? Eu tenho aí uma referência de que quando um determinado acontecimento criminoso que gera óbitos, né, ultrapassa o número de 4 mortes, aquilo já pode ser considerado um massacre. E como eu já falei para vocês, em termos numéricos, o acontecimento do Maine, ele se enquadra num massacre. E até então, o que a gente pode falar a respeito do responsável? Muitos alunos meus em sala de aula, devido à situação que está ocorrendo lá entre Israel e Palestina, né, falaram que poderia ser algum muçulmano que estaria se manifestando pró-Palestina contra Israel e resolveu fazer algum atentado terrorista com esse massacre, colocando pessoas civis em risco e matando outras, né? Pessoal, até onde sabemos, não existe nenhum indício de ataque terrorista derivado de muçulmanos sobre o que aconteceu no Maine. Vamos tirar essa ideia da cabeça, tá? O responsável seria um ex-militar dos Estados Unidos que teria alguns transtornos, alguns problemas de saúde mental. Inclusive, ele já teria ficado internado por 2 semanas, mas ele estava solto e, devido a essa situação, ele promoveu esses ataques, gerando todos esses óbitos e todos esses feridos. Nas proximidades do acontecimento, a gente também teve aulas paralisadas, tanto em escolas como universidades, semelhante ao que aconteceu lá no Rio de Janeiro, porque você estava numa condição de alerta. Possivelmente poderia ser que ocorressem outros ataques, visto que ele não havia sido preso. Ele estava em fuga, então poderia ser que nesse processo outras pessoas acabassem morrendo. E aí foi decretado uma condição de lockdown. A palavra lockdown, ela chega a me dar uma coisa ruim, porque me lembra pandemia, aquele tempo de lockdown que a gente viveu aqui, né? E você tinha que ficar trancado dentro de casa. Obviamente que esse contexto é um outro contexto de lockdown, mas obviamente que requer que você esteja dentro da sua casa buscando a maior segurança
segurança possível, porque você está falando de um ataque que já gerou óbitos, gerou feridos, e você não sabe se está seguro, porque pode ser que ocorram outros, já que o responsável, ele ainda está numa condição de fuga. E as possibilidades falam que ele teria fugido de barco. Já mobilizou aí mais de 100 policiais lá na região em busca do responsável, que seria esse ex-militar, mas até então, no presente momento, nada feito, o homem não foi capturado. Outra informação sobre os Estados Unidos é que esse já é o 36º massacre do ano de 2023, tomando como referência o parâmetro que eu dei para vocês, que é considerado massacre quando eu tenho 4 óbitos ou mais. Então você observa uma incidência muito grande lá nos Estados Unidos. Sempre perguntam também para mim, professor, por que nos Estados Unidos tem muito massacre? É porque a população tem acesso mais fácil às armas? Talvez, a gente não tem como cravar, a gente não tem como gabaritar uma situação que pode ser muito contextual, mas de fato o acesso às armas podem exercer alguma função no que se refere ao número excessivo de ataques e massacres do tipo que nós verificamos lá. Inclusive no Maine, tá? A lei de armas ela é bem flexível, ela não pede nenhum tipo de autorização especial e nem pede uma situação de antecedentes, ou seja, basicamente você pode chegar lá, você pode comprar uma arma, tudo feito, nenhum problema. Então o cidadão comum, o civil, ele consegue ter acesso ao armamento. Isso basicamente é uma marcante para os estados dos Estados Unidos, porque eles têm uma maior flexibilidade quanto a isso. Embora exista uma autonomia estatal do governo dos estados para que eles possam administrar a condição do que seria um critério avaliativo para você liberar uma arma ou não. Mas todo mundo sempre fala a respeito de uma legislação mais flexível no território americano. E agora um último assunto, nosso terceiro assunto, para a gente fechar de leve, saindo dessas questões de ataques, de terrorismos e de massacre, nós vamos falar sobre Hong Kong. Aos arrotos depois do almoço. Então, o que eu preciso saber sobre Hong Kong e qual é o acontecimento importante que eu tenho lá, né? Primeiro, deixa eu contextualizar para você. Hong Kong é uma região administrativa especial da China que contou ali com a condição de ser colônia britânica, beleza? E que foi devolvida à China numa condição de região especial, onde lá você tem o funcionamento de um capitalismo, de um sistema capitalista que não está inteiramente submetido à minha China socialista, a minha China do Partido Comunista Chinês. Ainda tem ali em Hong Kong uma certa autonomia quando comparada a outras regiões chinesas. Em Hong Kong, por exemplo, nunca foi implantada aquela famosa, aquela conhecida política do filho único. Política do filho único do século passado, né, mais ou menos ali pela minha década de 1970, vai estabelecer que os chineses podem ter apenas um único filho, derivado de uma condição de uma superpopulação. Essa política nunca foi aplicada em Hong Kong e a população de lá conseguia ter filhos na quantidade que achasse interessante. Mas mesmo assim, eles optaram por não ter. É justamente sobre isso que eu quero falar, porque atualmente lá em Hong Kong você vai ter uma liberação de verba, uma ajuda para que as famílias possam ter filhos, já que a taxa de natalidade de Hong Kong está caindo bastante. E você tem toda aquela preocupação, menos nascimentos, menos trabalhadores, muitos idosos, mais gastos com aposentadoria. Então, o que é que eu posso fazer para resolver a situação, professor? Vou investir, vou liberar verba para que as famílias tenham mais crianças e assim eu possa movimentar a economia. Professor, o senhor está dizendo que criança é uma questão econômica? Obviamente que eu estou dizendo que criança é uma questão econômica, seja pela verba que vai ser liberada ou pelo entendimento de que a criança que nasce hoje, no futuro, ela vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que vai trabalhar, vai integrar o que nós chamamos de PEA, a população economicamente ativa. E essa mão de obra, essa população economicamente ativa, é justamente o que estaria faltando lá em Hong Kong para que agora o governo esteja liberando verbas como uma forma de incentivo. Lembrando que isso também não é nenhuma novidade. Em outros episódios do 20 Atualizar, eu já mencionei aqui para vocês o que? O conceito de inverno demográfico, que é basicamente essa situação onde a expectativa de vida está muito alta, a população não está reproduzindo muito, eu tenho poucas crianças nascendo e essa condição onde eu vou ficar com menos trabalhadores dentro do mercado de trabalho. Eu já mencionei isso, inclusive, a respeito do Japão, país asiático que enfrenta essa condição.
China está enfrentando agora especificamente lá em Hong Kong, mas a própria China já passou pela política do filho único e que conseguiu reduzir o número de nascimentos de uma forma conveniente, né? Inclusive a própria China ela já foi ultrapassada pela Índia. A China que tinha a maior população mundial, beleza? Porém, devido à sua política de natalidade, foi ultrapassada pela Índia, ou seja, a China conseguiu êxito, a China conseguiu mérito no que se refere na contenção da taxa de natalidade. E a política do filho único, que eu falei para vocês, que é lá da década de 70, ela já foi revogada 2 vezes. Eles passaram a permitir que os chineses tivessem 2 filhos, ali por volta de 2015 para 2016, e em 2021 eles passaram a permitir que agora os chineses tenham 3 filhos. Todas essas questões eu estou falando sobre a China em si e não sobre Hong Kong, que é essa região administrativa especial que está passando por uma condição de baixo nascimento, de baixa natalidade e agora eu vou ter que liberar verba para que as famílias queiram, se interessem na reprodução. Lembrando que eu estou falando para que as famílias tenham interesse na reprodução. Ter interesse na reprodução é uma coisa, ter interesse em fazer amor é outra. As pessoas continuam fazendo amor. Entendeu, né? Agora o que elas não querem é ter filhos, porque ter filho é gasto. E galera, esse foi o último assunto da primeira temporada do Vim Te Atualizar, tá bom? E nós chegamos agora ao episódio final, esse foi o episódio 22. A gente encerra a primeira temporada, por quê? Porque nós já estamos nos aproximando dos principais vestibulares do país. E o nosso objetivo é trazer notícia para você que quer ser um cidadão mais informado, mas é também facilitar a sua vida em termos de conteúdos e atualidades para quem vai fazer o vestibular. A gente está chegando aí na véspera do Enem, vestibulares de universidades particulares, e acredito que a gente cumpriu com o nosso objetivo, a nossa missão, que era te informar e te educar. Com certeza a gente vai trazer aí muitos frutos derivados desse projeto. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso quadro nesse nosso ano de estreia, no ano de 2023. Ano que vem, 2024, a gente vai voltar com muita coisa nova, cenário novo. Tô falando que tem cenário novo, mas tá nem estabelecido, mas a gente vai dar uma mudada aqui porque todo ano a gente tem que inovar, né? Então a gente vai voltar com cenário novo, enfim, toda a infraestrutura que pode ser necessária para trazer cada vez mais informação de qualidade para vocês, para que a gente possa dar vida longa a esse projeto. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam essa primeira temporada ao longo de 22 semanas. Às vezes eu paro para pensar, eu vim aqui pro estúdio 22 vezes gravar isso. Eu nem percebi que foi todo esse tempo. Mas a gente encerra. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e a gente se vê no ano que vem.